Olá, queridos amigos do Lar do Amor. Este é mais um culto do Evangelho no Lar. Lembrando que o Evangelho no Lar deve ser realizado pelo menos uma vez por semana. Pode ser realizado com as pessoas que residem na casa, com amigos ou até mesmo sozinhos. De preferência, no mesmo dia da semana, no mesmo horário. A gente faz uma prece inicial, pedindo à espiritualidade amiga para realizar a higienização do ambiente, para fluidificar a nossa água. E nós vamos aqui agora iniciar com a nossa prece. Deus, Pai maior, Criador de tudo que há, Jesus, Mestre amigo, espiritualidade amiga, agradecemos mais este momento em que estudamos mais um pedacinho da sua doutrina maravilhosa, essa doutrina consoladora, que nós possamos, Senhor, exalar esses ensinamentos sempre, em todas as nossas interações, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, que nós possamos refletir o amor do Cristo entre nós. Graças a Deus. Hoje nós vamos ler um pedacinho do Evangelho que está no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 3, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Questiona sua consciência sobre seus próprios atos, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as alternativas da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem lamentações. O homem de bem, que tem o sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar retorno, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona aos seus semelhantes, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes de si, acudir aos interesses dos outros antes de procurar os seus. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de toda ação generosa. É bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, pois vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. Em todos os momentos, a caridade é o seu guia, tendo como certo que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que agride os sentimentos de alguém com seu orgulho ou seu desdém, que não recua perante a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando poderia evitá-la, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem nem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança, a exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas e apenas se recorda dos benefícios, pois sabe que será perdoado conforme perdoou. É indulgente para com as fraquezas nos outros, porque sabe que ele mesmo precisa da indulgência e se recorda das palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não se satisfaz em procurar defeitos nos outros, nem colocá-los em evidência. Se a necessidade o obriga a fazer isso, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Emprega todos os seus esforços para poder dizer no dia seguinte que há nele algo de melhor do que no dia anterior.
Não se exalta a si mesmo, nem seus talentos à custa de outrem. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para ressaltar as qualidades dos outros. Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, pois sabe que tudo o que lhe foi dado pode ser retirado. Usa sem exagero dos bens que lhe são concedidos, pois sabe que se trata de um depósito do qual deverá prestar contas e que o emprego que resultaria mais prejudicial para si mesmo seria o de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Se na ordem social alguns homens estão sob seu mando, dependem dele, trata-os com bondade e benevolência, pois são seus semelhantes perante Deus. Usa da sua autoridade, para erguer-lhes o moral e não para esmagá-los com seu orgulho. Evita tudo o que poderia dificultar-lhes a posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e se empenha em cumpri-los conscientemente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gosta que os seus sejam respeitados. Esta não é a relação completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce por possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Aqui, nesse texto do Evangelho, Kardec nos traz as características dos homens de bem e nós percebemos muito claramente que ainda estamos distantes, não é? De sermos como esse homem de bem. Mas, como ele mesmo finaliza aqui, nos esmerando, buscando alcançar diariamente essas qualidades, nós já poderemos dizer, como diz aqui no texto, né? Hoje estou um pouquinho melhor que ontem. É muito importante. Nós temos aqui um texto muito interessante que está no livro Estante da Vida de Irmão X, psicografia de Chico Xavier, que está no capítulo 6, o nome é Questão Moderna. Nos ajuda a ilustrar o que a gente acabou de ler. Os 4 mensageiros da esfera superior, antes de vir à Terra numa missão educadora e reconfortativa, ouviram claramente as palavras do sábio orientador que os dirigia. Filhos, mantenham sempre, com tudo e com todos, a nobreza de seus princípios. Onde estiverem, falem com segurança e estendam mãos limpas, sempre a fim de ajudar. Defendam a simplicidade e a pureza da doutrina renovadora de que vocês são emissários. Não maculem com inovações que se façam incompatíveis com a essência de luz. Não misturem o joio com o trigo, nem a mentira com a verdade. Em todas as circunstâncias, recordem que são enviados para servir. Então, tendo essas observações bem claras, né, de conduta com relação às orientações que passariam, a pequena caravana então partiu de luminoso caminho no rumo da terra. E em um ponto determinado, os 4 componentes se separaram, combinando para mais tarde um reencontro no mesmo lugar após um período de 20 meses. Passado esse tempo, eles retornaram e se encontraram. Vinham, no entanto, fatigados, desiludidos. O primeiro falou: estou cansado de lutar. A comunidade a que me coube prestar ajuda é constituída por classes que se tiranizam entre si. O orgulho arrasa a força moral deles e os preconceitos de raça consomem as melhores aspirações e melhor de fraternidade. Não pude fazer nada. Sem dúvida, acreditam no Cristo e reconhecem seu Evangelho. Contudo, em vista do que exponho, não creio que possam receber a nossa cooperação e guardar nobreza de princípios. O segundo, então, disse: onde estive, encontrei somente paixão pela fortuna terrestre. As criaturas aceitam a doutrina cristã e falam nela, respectivamente, uma vez por semana. Entretanto, imobilizam a mente em questões de dinheiro,
Trabalham, sofrem e desencarnam quase que unicamente por isso. Volto com o coração desalentado, porque não admito que consigam, assim, amar a Deus e a humanidade, levantando mãos limpas. Veio então o terceiro e se explicou. Vi apenas religiosos fanáticos por onde passei. Vaidosos das letras que entesouram, acreditam nas divinas escrituras, mas formam grupos de intolerância entre si e combatem qualquer pessoa que não interprete os ensinamentos do Senhor à maneira deles. Desisti de ajudá-los, já que não os suponho capazes de mostrar coração humilde e simples na obra do Mestre. Por fim, queixou-se o último. Não trago também outra coisa que não seja amargura e desencanto. Nas regiões que visitei, pude tomar contato com milhares de irmãos que veneram Jesus, mas em meio de entidades menos envolvidas, cuja visão não vai além de vantagens e gratificações de existência material. Essas pessoas, segundo deduzi, não aspiram a outra atividade espiritual que não seja um intercâmbio mediúnico em bases de interesse rasteiro e misticismo primitivista. Não compreendo como conseguiram aceitar-nos a colaboração, sem fazer inovações desaconselháveis na seara do Cristo de Deus. Mesclando lamentações e censuras, entraram em prece, então, pedindo para o discernimento do mentor que os despachou anteriormente. E depois de alguns minutos, o experiente amigo se fez visível, considerando apenas após ouvi-los, não é? Meus filhos, vocês vieram cooperar no trabalho urgente do Evangelho, ou são partes do problema de Jesus. Devemos guardar a nobreza dos princípios, movimentar mãos limpas, conservar simplicidade e evitar inconveniência na construção do reino do Senhor. Mas, sem dúvida, instruindo os nossos companheiros da humanidade para que façam o mesmo, através da paciência, esforço, boa palavra e exemplo edificante. Que dizer do médico decidido a fugir do enfermo que lhe espera os cuidados, sob a desculpa de que o irmão necessitado é portador de doença? Saberemos nós algo de útil sem que alguém nos haja ensinado? A evangelização é empresa de amor. Como requerer virtudes dos outros sem ajudar a levantá-las, a desenvolver essas virtudes? Onde nos será possível encontrar aperfeiçoamento e renovação sem que nos disponhamos a servir? E não será para servir melhor que o Senhor nos auxilia e nos induz a melhor conhecer? Exatamente conhecendo, seremos capazes de ajudar onde se fizermos mais útil. Retomemos as nossas obrigações e sejamos fiéis. Calou-se então o orientador e, percebendo que já era o momento dele partir, né, de regresso à espiritualidade maior, um dos tarefeiros inquiriu aflito: generoso amigo, uma palavra a mais. Por favor, sintetiza para nós alguma derradeira advertência que nos possa manter o raciocínio claro na ação justa. Nos socorra. Deixai-nos um conselho, uma frase que nos sirva de luz na hora da indecisão. Ah, meus filhos, somos chamados a desenvolver a sementeira e a colheita do Evangelho, onde a sementeira e a colheita se encontrem. Em verdade, pouco podeis contra a escuridão do materialismo, quando a escuridão animaliza as criaturas. Estejamos, porém, convencidos de que, onde esse ou aquele grupo humano demonstre sinceridade e boa consciência, qualquer serviço por Jesus e em nome de Jesus será sempre melhor do que nada. Esse conto nos orienta a servir sempre, a desenvolver as virtudes, já que visamos ser homens de bem, desenvolvermos então essas virtudes, plantarmos, fazermos a sementeira para depois a colheita. Como nos diz o querido Emmanuel, assim como confiamos em Deus, Deus também confia em nós. Fiquem com Deus, meus queridos amigos do Lar do Amor. Até o próximo Evangelho no Lar.